Olá, eu sou Maíra Teixeira e esse é o Desafio, o programa de debates do IG. Hoje vamos falar sobre as medidas que alteram o seguro-desemprego, abono salarial, pensão por morte e auxílio-doença. E para discutir o tema, estão aqui no estúdio Antônio Neto, presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros, e Nelson Nazar, professor de Direito da PUC São Paulo e ex-presidente do TRT São Paulo. Obrigada pela participação. Obrigado a vocês. No dia 29 de dezembro, o governo anunciou a edição de 2 medidas provisórias que alteram os direitos previdenciários dos trabalhadores. Com isso, o governo tem como objetivo corrigir falhas e criar mecanismos para evitar fraudes. Será que é mesmo preciso cortar os gastos previdenciários para melhorar as contas públicas? O direito dos trabalhadores está mesmo ameaçado? De que lados vocês estão nesse debate? Eu estou a favor dos trabalhadores, contra essas medidas. Tanto que a principal reivindicação nossa na reunião com os ministros foi de que eles revogassem essas medidas provisórias. E o senhor Nelson? Eu tenho um ponto de vista mais técnico em relação a essas questões. E eu questiono o porquê da medida provisória. Qual a razão da medida provisória? Eu quero lembrar que nos anos 90, a medida provisória foi retalhada com 12 dispositivos no artigo 62 da Constituição Federal, visando reduzir a possibilidade da medida provisória. E por quê? Estou falando demais? Pode falar, continue. E por quê? Porque o nosso país, dentro do princípio da divisão dos poderes, ele tem o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Quem deve legislar é o poder legislativo, porque ele é a representação do povo brasileiro. Então o senhor é contra o fato de o governo ter usado as medidas provisórias? Que Acho que possível, ainda não refleti profundamente, acho possível até questionar a constitucionalidade dessa legislação por via de medida provisória, porque alterou dispositivo de lei já existente no... E principalmente direitos constitucionais, né, doutor? Exatamente. Agora, para o Neto... Por segunda intenção, né? Sempre. Eu queria saber, as centrais sindicais têm feito duras críticas para o governo que mantinham um diálogo sistemático para falar sobre os direitos dos trabalhadores e foram surpreendidos com as medidas nos últimos dias de 2014. De que forma essas medidas pioram a vida dos trabalhadores e segurados da Previdência? Da Previdência, inclusive, nós fizemos uma análise, a medida ela é ineficaz, inócua, e o resultado fiscal dessa medida é um resultado irrisório. Mas, no ponto de vista moral, dizendo que a viuvinha que casou com o idoso ou o jovem que casou com a idosa, ele possa estar fazendo uma fraude na Previdência. Isso é irrisório, perde tudo. Na verdade, todas essas medidas para nós visam uma coisa só. Primeiro, tirar direitos dos trabalhadores. Dizia-se que não tirava o direito de forma alguma. E segundo, principalmente, menos na Previdência e mais na questão do seguro-desemprego. Ali foi cirúrgico, porque nós temos uma pesquisa do próprio Ministério do Trabalho que 63% dos trabalhadores não atingem no primeiro ano de trabalho um ano de carta assinada. Então, automaticamente, como eram 6 meses para que você tivesse direito a seguro-desemprego, a partir daí você jogou para 18 meses, você vai ter muita dificuldade dos jovens no primeiro emprego e principalmente daqueles trabalhadores de mão de obra não qualificada terem muita dificuldade. A rotatividade da construção civil, do comércio e da juventude, ela vai ser muito impactada nisso. Tá. Senhor Nelson, as medidas elas representam o início da reforma previdenciária? Ela é necessária mesmo, essa reforma? Eu sou formado na escola do direito que, antes de tudo, antes de reformar, é preciso cumprir a lei.
a lei precisa ser cumprida. Se a reforma é necessária, volto à questão que coloquei antes. Se a reforma é necessária, ela deveria estar no Congresso Nacional, onde as diversas forças pudessem contrapor os seus pontos de vista e, com isso, fazer um projeto de lei e não de medida provisória, um projeto de lei que fosse mais adequado ao povo brasileiro. Mas a lei sendo cumprida, qual que é o papel da fiscalização no sentido de coibir essas fraudes citadas pelo Mercadante, né, que anunciou as medidas, o ministro? Fraudes? É. Eu desconheço isso porque eu não pertenço à fiscalização, mas eu acho que o papel da fiscalização é coibir fraudes. Agora, a fraude em si não enseja alteração da legislação. E, pelo contrário, mostra que não está sendo fiscalizado corretamente direitos e deveres das pessoas, não é, Antônio? É verdade. E eu poderia acrescentar uma coisa. É uma falácia muito grande essa questão da Previdência. Muitos anos a gente tem discutido sobre a falência da Previdência. A Previdência faz parte de um conjunto dentro da Constituição chamado Seguridade Social. E isso sempre foi superavitário. Sempre foi. O problema é a forma de gestão do governo na DRU, né? Desvinculação da receita da União, que saca 20%, na introdução para dentro da Previdência de toda a LOAS, de todas as aposentadorias que são dadas para os companheiros rurais, que é compromisso da União de repor esse dinheiro, ou seja, não há esse problema. É uma falácia e uma mentira muito grande de que há problemas de equilíbrio dentro da balança pagamentos e receita da própria Previdência. O que tem uma preocupação, que eles sempre colocam, e são futurologistas, o que vai ocorrer daqui 30, 50 anos. Tem a ver com expectativa de vida? Isso. Na medida em que nós tivemos, de 2003 a 2012, geração de empregos, nós tivemos geração de 23 milhões de empregos nesse período. Aumentou-se totalmente a contribuição para a Previdência e reduziu a possibilidade de você ter até déficit na própria Previdência. Certo. E eu queria saber de você também, Neto, o que dá para fazer para melhorar o sistema sem prejudicar os trabalhadores? Olha, nós fizemos uma série de propostas aos ministros. Se querem combater esse negócio de fraude, querem combater... Olha, começa, por exemplo, no caso do seguro-desemprego, regulamentando a Convenção 158 da OIT, que proíbe a dispensa imotivada. Porque o grande problema no Brasil é que nós temos essa história. O patrão manda o trabalhador embora sem motivo. Segundo, você tem também que aperfeiçoar os mecanismos de combate à fraude. Então você tem um artigo da Constituição, o 239, o seu artigo 4º, que dá a condição de você fazer uma série de medidas em cima disso. E terceiro, no caso do seguro-desemprego, você também pode usar a lei, o decreto 7721, que faz o seguinte: quem tiver de seguro-desemprego tem que fazer curso de qualificação. Então se diz que ele sai do emprego, recebe o seguro-desemprego, mas continua trabalhando para aquele mesmo patrão, gerando uma fraude, a hora que ele sai para fazer o curso de qualificação, ele não tem tempo para fazer a questão de trabalhar nesse momento. Então são vários motivos. E o principal deles, na minha opinião, é reforçar a qualidade de fiscalização do próprio Ministério do Trabalho, que hoje, infelizmente, é um dos ministérios mais sucateados. E vocês acham que é importante envolver a sociedade nessa discussão? Como que pode ser feito isso? A sociedade pode ser envolvida nessa discussão pela via da informação, porque a questão, no meu modo de ver, é uma questão política. É uma questão política e que precisa ser debatida não nas praças, porque isso é inviável, mas no Congresso Nacional. Nós estamos levando essa discussão a público. Primeiro, com a representação dos sindicatos, fazendo debates com os sindicatos para que eles possam se envolver na representação dos seus trabalhadores. Mas teremos, na semana que vem, no dia 28, teremos uma manifestação no Brasil inteiro,
uma jornada nacional de luta mostrando o que está acontecendo e por que isso ocorreu. E daí, em fevereiro, teremos uma marcha nacional da classe trabalhadora que vai colocar as castanhas dos trabalhadores também na discussão econômica e social do Brasil. Chegamos na reta final do nosso programa. Essa é a hora de colocarmos os convidados em xeque. Agora cada um pode fazer uma pergunta para o outro. Alguém quer começar? O senhor teria alguma sugestão para que pudesse, no caso desse ataque, principalmente ao direito do seguro-desemprego, que pudesse agregar a questão da Convenção 158? A Convenção 158, ela tem um grande preconceito no nosso país, porque, apesar de ser editada pela OIT, não se deseja a estabilidade do emprego como realmente deveria ser. E eu acho que nós devemos caminhar na trilha da Organização Internacional do Trabalho. Ou seja, regulamentar os acessos. Regulamentar. É o meu ponto de vista. Agora uma pergunta para o Neto. Nelson. Qual o papel do sindicato na força que ele pode trazer para evitar que esses direitos acabem de vez? Primeiro é o enfrentamento que nós estamos fazendo com o próprio governo e depois a nossa militância dentro do Congresso, denunciando que efetivamente isto não foi feito para combater fraude. Essas medidas foram para fazer caixa. E na medida em que você enviesa o seu modo de pensar, ou seja, diz para a sociedade, nós queremos combater fraude, e não toma atitudes para combater a fraude, e sim retira direitos para aumentar a arrecadação, aí nós temos que denunciar isso para a sociedade como um todo, ir no Congresso Nacional e mudar a própria medida provisória. Do que eu posso concluir que o sindicato tem o munus público da denúncia. Não é verdade? É um munus público. Por isso que ele está inserido no artigo 8º da Constituição, com liberdade plena para trazer essas questões para a sociedade discutir. E é isso que nós estamos tentando fazer. Bem, esse foi mais um desafio, mas o debate não acaba por aqui. Deixe seu comentário. De que lado você está nessa questão? Você é a favor ou contra essas medidas anunciadas? Dê a sua opinião. Quero agradecer a participação dos nossos convidados. Dr. Nelson, obrigada pela participação. Obrigado. Obrigada também ao senhor Antônio. Obrigada pela participação. Prazer. E a gente se vê no próximo desafio. Até lá.